Beleza? Aqui ó, Pedro e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui pro canal. Galera, beleza? Agora eu tô indo pra São Miguel das Missões e eu tô com ele, o Ítalo. Uau! Legal, cara, que maravilha, que maravilha. Que delícia! Santo Deus! Árvore! Mano, tinha atrapalhando a visão. Ai, que ótimo! Quem nunca desacreditou de mim? São Miguel das Missões! Argentina! E Rosário! No Rio de Janeiro! Eu tô aqui! Que eram chamados de cabildantes. Em troca do apoio dos caciques para com os jesuítas, os caciques recebiam 2 porções de carne na refeição ao invés de uma, os primeiros lugares dentro da igreja, as primeiras casas ao redor da praça e as melhores peças de algodão tecidas nas reduções. E esses caciques, além de ter essas mordomias, também recebiam titulação dos militares espanhóis, como alcaide, tenente corregedor e alferes real, que era a titulação maior, semelhante a um general, né? Então, nesse sentido, os jesuítas perceberam que sem a ajuda dos caciques guarani, jamais eles conseguiriam administrar uma redução, porque os caciques eram muito respeitados pela sua comunidade na aldeia. Ao redor da praça, gente, lá naquela lateral, passando por trás da arquibancada, nessa lateral, imagine um tabuleiro de jogo de damas, de jogo de xadrez, todas as ruas paralelas que centralizavam para a praça, ficavam as casas das famílias Guarani. Imaginem vocês que ao redor dessa praça tinha casas para 6.500 pessoas. Que foi... Show! Meu Deus! Mas ó, quer ver? Ai, meu Deus. Lugares escondidos. Ficavam as oficinas. Aqui para trás ficava a quinta. Se vocês olharem a linha de árvores que tem aqui nessa lateral, lá embaixo nessa lateral, no meio dessas árvores tem todo o muro original da quinta, que era a horta e o pomar da redução. As salas de aula eram 20 alunos em cada sala. E também, gente, um outro detalhe que eu vou só passar aqui para mostrar para vocês. Aqui é o vestígio de um duto. De um quê? Duto. Por onde vinha a água para a redução. Então aqui tinha uma das fontes que abastecia a redução, fica a 1.000 metros daqui nessa direção. E a água era impulsionada pela força da própria água. Em São João eram 4 fontes que abasteciam a redução. Além de água canalizada, os indígenas tinham um sistema de esgoto. E normalmente nas latrina eram os banheiros dos indígenas naquela época. Passavam um canal de água por baixo, levando os dejetos para a quinta que já adubavam. Também, gente, aqui nós temos lá um relógio do sol. O sol está escondido, mas na verdade era uma pedra que tinha toda a numeração de 6, 12, depois aqui chegava às 18 horas, que seriam 6, mas que a gente tem que chamar oficialmente de 18. E esse relógio aqui tem os riscos, aonde marcava a hora cheia e a meia hora,
E aqui a numeração está em romanos. Aqui seria 12, aqui 11, 10, 9, enfim. E ele era virado para a nascente do sol. Então, como no inverno o sol nasce um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, era virado certinho para a nascente do sol. Então agora a nascente do sol para nós é aqui. E o poente é aqui. Olha onde está a posição do sol agora. Então agora são 4h35. Se aqui é meio-dia, né? Então meio-dia e 30, 1h30, 2, a sombra deveria estar aqui assim, ó. Ele marcava a hora cheia e a meia hora. Por exemplo, não marcava 4h15, 4h20, mas marcava 4 e 4h30. Sempre virado para a nascente do sol. Então hoje está nublado, mas se não tivesse, dava para nós fazer uma experiência. É só olhar a posição que está o sol agora e aonde estaria 4h30. Aqui tinha duas varas que faziam a sombra, né? Conforme o sol ia subindo ou descendo, a sombra ia fazendo. E era certinha a hora. Mas em dias nublados que nem hoje, os indígenas ficavam sem horas. Né? Sem horas. E aqui nós estamos no pátio do colégio. Aquelas duas pedras redondas lá no canto eram as pedras do moinho, onde eles faziam farinha e descascavam arroz. Aquela parte que tem os andaimes lá no canto era a adega. E essa parte ali tem os andaimes e o telhado, porque só na sala do pensamento tem tijolo de adobe. Que era um tijolo que não era queimado, era seco ao natural. Cada nós chegamos ali no canto, depois a gente vai... Ah, isso aí é para uma questão de não levar pedras no lugar. O que você está achando das missões? Ô Vitor, dá oi, você é famoso, você vai dar oi? Vai aumentar, é para aumentar a visualização. Formigueiro gigantesco. Tá mais chamando a atenção. Bota ali dentro. Isso faz. Pode soterrar as formigas. Sai que é formigueiro. Sai. Daqui a pouco elas vão sair daí e vão ficar aos pés de vocês. Eu quero ver quem é que vai ter reação alérgica. Agora eu quero saber. Dudu, você está gostando das missões? Eu tô. Do tempo Legal. das missões, Então tá bom. eu quero... Mas formiga que estão há 300 anos sem chegar na casinha, hein? Pra que ficar mais ansioso? Botar sujeira. Falei, sabia. Também não, já falei 15 vezes. Também não, já falei 15 vezes. Ó, galera, que legal, né? Nossa, que merda, você nem tá aparecendo no vídeo. Até aqui tu pensa que Eu pedi pra mostrar a cara. Olha, um cacto no meio do nada. Um cacto da pedra. Cacto assim, um cacto da pedra. Din, din, din. Um cacto da pedra. Se inscreve pra eu tocar no cacto. pessoas daqui para poder trabalhar em restauração de patrimônio. Então, para eles desenvolver a prática, eles fizeram aquela parede lá que estava caindo. Então, era exatamente assim, numeraram todas as pedras, assim como eles já numeraram essas pedras aqui para refazer essa parede também. Aqui era a adega, a entrada da adega era pelo lado de lá. Para lá as oficinas. Galera, vocês não estão ouvindo a Bia falar? As oficinas e aqui para trás a quinta, que era a horta e o pomar da redução. Outra coisa, gente, olhem aquela árvore ali, ó, a primeira, reto a minha mão. Essa árvore se chama Caapororoca. Esta árvore, os indígenas tiram os galhos, tiravam e tiram até hoje, jogam dentro do rio onde tem peixes. E esta árvore dos galhos tem uma enzima que tira o oxigênio dos peixes. Daí eles saltam para cima e os indígenas pegam os peixes com a mão. Sim. Tá, muitas paredes, muitos muros, mas a gente nem vai até lá hoje. Mas aqui vocês têm uma ideia de como era a estrutura de uma redução. Era uma área
hectares de área construída, entre casas, escola, oficinas, armazéns, matadouros, as olarias, onde eles faziam as telhas, as lajotas, os tijolos, né? E uma série de coisas. Então não era só essa estrutura aqui, a área ia muito além, os armazéns onde eles guardavam os seus cereais, as suas sementes. Então tinha muita coisa aqui. Vamos passar na torre de a Graxa da Cobra. Tut no Vitor, tut no Dois malucos aí, ó. Olha outro, um intruso no meu vídeo. Deixa o youtuber trabalhar em paz. Se fosse eu, não dava like. Quem é aquele carinha lá? É o contrário, é o contrário. Você é louco, Olha o carinha. índio. Índio. Índio, camisa 10. Pega aí. É um índio, camisa 10, Pedro. Olha o índio. O índio. O índio camisa 10. Camisa 10. Acho que era do PSG a camisa. Seu boné. Ah, Aqui eu mostro seu boné. nossa. Olha, que legal. Ai, que legal. Ai, cara. Um monstro. O monstro sou eu. Cara, então eu quero o cabelo mais feio do mundo. Ah, tá normal. Não. Como não? Olha. Índiozinho correndo. Olha o meu, Pedro. Como é que tá o meu? É que ali era mais raro. Guia. Nossa! Velho, pô. Então daqui a gente vai para o museu e daí depois vocês têm o tempo livre de vocês, certo? Vamos dar certo. Caminhando, caminhando, caminhando. Ele pediu pra se inscrever, confia, confia. Se eu não me engano, olha que doideira. Não é essa daqui que eles entravam dentro e assustavam as pessoas? O jacaré.
Pedras. Mais pedras. Lá que é isso? Mais pedras. Aqui nesta sala, quando o museu foi inaugurado há um ano atrás, tinha uma exposição, uma galeria, que nós chamamos de fatos e feitos dos intendentes e dos prefeitos daqui. E antes dos nossos prefeitos serem chamados de prefeitos, eles eram chamados de intendentes. E as prefeituras eram chamadas de intendências, né? Então aqui nós tínhamos essa galeria que mostrava os intendentes, os prefeitos, que Santorso é um município bastante antigo. Ele se emancipou em 1873, né? Então aqui nesta sala hoje nós temos essa maquete aqui que retrata fielmente a antiga redução de Santo Ângelo, e esta maquete foi feita por um escultor missioneiro do município de São Nicolau. Ele trabalhou com pedra grés, com arenito. Imaginem fazer todos esses telhados das casas, desenhando as telhas numa pedra. Não para o norte, a praça, o núcleo urbano, ou a cidade ao redor da praça. Aqui desse lado, exatamente o pátio da escola, da casa dos padres, das oficinas. Não foi representado aqui atrás a quinta, que seria a horta e o pomar da redução. A Laracaçá, neste lado de cá. Então já é mobília e gabinete dos prefeitos de São João, que é a mesa, o antigo, cadeiras antigas. Aquele térreo lá é de um gaúcho chamado Luiz Carlos Prestes. Vocês não vão estudar que o Luiz Carlos Prestes liderou o maior movimento revolucionário invicto da história mundial. Então aqui tem o térreo do Luiz Carlos Prestes, que era da China, que um pouquinho mais perto dele. Ele Potiguaçu, casas indígenas. pessoal vai explicar aqui, depois a gente visita essa sala. E conta um pouquinho da história das missões, que a gente já falou bastante, mas que vocês vão olhar e vão relembrar o que vocês já estudaram em sala de aula e o que nós conversamos de ontem para cá, né? Aquele painel, por exemplo, fala das missões jesuíticas de forma geral, o que elas representaram, os objetivos, quem foram os principais interessados. Neste painel aqui, tem este mapa do Tratado de Tordesilhas, dividindo a América do Sul em duas partes, a vermelha da Espanha e Portugal um pouco ao lado de cá, que aqui no mapa está representado na cor amarela. Então, por esta linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, dá para a gente perceber que o Rio Grande do Sul, na época, pertencia para a Espanha, né? Então, nós somos espanhóis, colônia da Espanha até o início do século XIX. Nós deveríamos estar hablando espanhol e não falando português, né? Também aqui um pouquinho da história do Tratado de Tordesilhas, depois dos brasões da Espanha e de Portugal, um pouquinho da história da Companhia de Jesus, que foi fundada
pelo ex-militar chamado Inácio de Loyola. Por isso que esses padres jesuítas, além de serem chamados de jesuítas, são chamados também de minacianos e de soldados de Cristo. Depois um mapa, um pedaço de mapa, né, que representa os 30 povos das missões. E hoje, nós gaúchos, brasileiros, enfim, estudamos mais sobre os 7 povos das missões que fazem parte da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós temos que lembrar sempre que quando os jesuítas fundaram esses povoados a serviço da Espanha, todo esse território aqui pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Então hoje, esses 30 povos estão divididos em 3 países diferentes. Eles já eram instituições, nós tivemos as instâncias jesuítas. Esse espaço aqui hoje, nós chamamos de departamento de Papua, hoje Papua. No Paraguai, não é chamado de estado, é chamado de departamento. Então, no departamento de Papua, onde nós temos 8 regiões, a travessão do Rio Paraná e 4 vezes aqui na Argentina do Paraguai, na província de Sul, na província de Rio Verdes, nós temos 15 missões. A Argentina também é um estado, e aqui aparecendo no Uruguai, chegando em Guarda-Pisa com o Rio Grande do Sul, Depois, já virando à esquerda, numa quarta sala, ali vocês vão encontrar
mais detalhadamente a história dos 7 povos das missões. Além do mapa com a localização dos 7 povos, vocês vão encontrar textinhos sobre o Tratado de Madrid, sobre cada um dos 7 povos das missões, bem resumidinho, sobre a batalha em Bororé, que foi antes dos 7 povos, né? Mas tudo isso para entender o contexto dos 7 povos das missões. Além dos resumos sobre os 7 povos, sobre o Tratado de Madrid, sobre a Guerra Guaranítica, sobre a batalha em Bororé, tem painéis com personalidades religiosas, como o Padre Antônio Certo e Padre Roque Gonzalez, tem personagens indígenas, como Andresito Guaicuru, que é um cacique guarani venerado na Argentina, como Sepeque Araju, que é venerado aqui no Brasil, inclusive é o único indígena que foi reconhecido nacionalmente como um herói brasileiro, Sepeque Araju. Tem também o Neessu, o cacique Neessu foi quem mandou matar os padres, porque não aceitava o processo de colonização europeia. E tem também algumas personalidades políticas, como o general Gomes Pedro de Andrade, entre outros. E também, como em todas as salas, tem esculturas. Depois, vindo por esse corredor aqui, tem uma galeria de pinturas que os artistas regionais fizeram. E também, às vezes, quando tu está passando, de repente tem o Padre Roque que começa a contar a história para gente. Ou o general Gomes Pedro de Andrade, ou o cacique Guarani, que começa a contar um pouco da história. E numa salinha bem do lado de lá, tem uma salinha que é uma homenagem a uma deusa africana do século XVIII chamada Nimba. E é uma peça muito estranha, vocês devem questionar por que uma deusa da África está com questão. Porque os bandeirantes paulistas invadiram e destruíram os primeiros povoados do Rio Grande do Sul, e daí os Guarani lutaram contra os bandeirantes nessa batalha de Bororé, e os Guarani venceram os bandeirantes, só que os bandeirantes tinham destruído todos os povoados. Mas os Guarani venceram os bandeirantes. Tá? Essa escultura que eu estava falando, essa deusa africana, que não deveria estar aqui, mas é uma história muito curiosa. Essa escultura é uma escultura de madeira muito estranha, que foi encontrada aqui no Rio Juiz, numa época que deu muita seca, que a água do rio baixou muito, e um agricultor achou esse pedaço de madeira. Mas ele começou a olhar e viu que não era uma madeira comum, simples. Ali ele mandou fazer, conversou com outras pessoas, e o senhor daqui de São João mandou fazer uma pesquisa. Foi o pessoal da PUC de Porto Alegre que fez essa pesquisa, e chegaram à conclusão que essa escultura representa uma deusa africana do século XVIII chamada Nimba. Era a deusa da fertilidade. Não se sabe como essa escultura veio parar aqui dentro do rio. Se alguém Y para todos los comerciantes de Bolivia, Destello. En mi casita yo tengo mi merquita para mañana ir a la calle a vender. No me da vergüenza, así es mi trabajo. Yo a nadie pido, yo a nadie robo. Por favor déjenme ya, no me quiten mi merca. Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar. Por favor déjenme ya, no me quiten mi
Y para todos los comerciantes, en mi casita yo tengo mi merquita para mañana ir a la calle a vender. No me da vergüenza, así es mi trabajo. Yo a nadie pido, yo a nadie robo.